Agora vamos para o segundo evangelho, Marcos. Tradicionalmente atribuído ao próprio Marcos, também conhecido como João Marcos. Tá? Eu costumo dizer que o evangelho de Marcos, e eles vão ver que foi, pelos historiadores, o primeiro evangelho que foi escrito. Tá? E o evangelho de Marcos, ele é o evangelho que nós chamamos de evangelho petrino, sobre a influência de Pedro, porque João Marcos andou com Pedro. Ele conviveu muito com Pedro, então a influência de Pedro. Principais personagens do Evangelho de Marcos: Jesus Cristo. O livro descreve seu ministério, ensinamentos, milagres, crucificação e ressurreição. João Batista, que preparou o caminho para Jesus e batizou Jesus no Rio Jordão. Nós sabemos pela boca de Jesus que não houve homem semelhante a João Batista. Ou seja, João Batista foi o maior homem nascido entre mulheres. Por quê? Foi escolhido pelo próprio Deus. Para quê? Para preparar o caminho do Senhor. Então, esse também é um ministério que é nosso. O ministério de João Batista é também um ministério nosso, de preparar o caminho. Como preparar o caminho? Pastor, muito simples. Muitas pessoas não conhecem Jesus. E elas vão conhecer Jesus através de quem? De você. Quando você fala do amor de Deus, quando você vive o Evangelho, prega o que vive, vive o que prega. Há uma coerência entre o que você prega e o que você vive. Pedro, um dos discípulos mais próximos de Jesus, é líder entre os apóstolos. Outros discípulos. Está falhando? Está falhando. Amém. Vamos voltar aqui. Então, João Batista preparou o caminho para os discípulos e batizou Jesus no Rio Jordão. Pedro, um dos discípulos mais próximos de Jesus e líder entre os apóstolos. E nós vamos ver como Pedro cresceu. O crescimento de Pedro é algo assustador, assim como o crescimento de Tiago, assim como o crescimento de João. Né? Pedro, ele chegou a dizer: eu vou contigo até a morte. E nós sabemos que depois ele negou a Jesus. Outros discípulos, além de Pedro, discípulos de Jesus que são mencionados ao longo do Evangelho, incluindo Tiago, João, André, Tiago, filho de Alfeu, Tomé, entre outros. Os fariseus e os escribas, que eram adversários de Jesus, questionando suas ações e ensinamentos. E nós vamos ver que os escribas e fariseus, eles tentavam pegar Jesus em alguma contradição, ou colocar contra a lei de Deus ou contra a lei dos homens. Multidões, pessoas que seguem Jesus, maravilhadas com seus feitos. Marcos significa guerreiro. Contexto: o livro começa com o ministério de João Batista, que prepara o caminho para Jesus e culmina com a crucificação e a ressurreição de Cristo. Marcos retrata Jesus como Filho de Deus e o Messias prometido. E o seu evangelho serve como testemunho da vida e da missão de Jesus, destinado a fortalecer a fé dos seguidores de Cristo e a proclamar as boas novas a todas as nações. O que é evangelho? Evangelho significa boas novas. Amém? Quando nós falamos das boas novas, quando nós falamos que o Messias já chegou, quando nós falamos que o Messias já cumpriu com o seu ministério, quando nós falamos que ele morreu e ressuscitou e ascendeu aos céus e hoje está orando e olhando para nós, intercedendo por nós, e nós temos agora um livre acesso, caminho ao Pai, essas são as boas novas da salvação. Amém?
Ponto principal: apresentar Jesus Cristo como o Messias prometido, o Filho de Deus e Salvador do mundo, cujos ensinamentos e obras demonstram o cumprimento das profecias messiânicas do Antigo Testamento. Então Marcos também ele tem esse objetivo: focalizar Jesus. Na verdade, queridos, vamos cá entre nós, de Gênesis a Apocalipse, o tema central da Bíblia sempre foi, é e vai permanecer sendo Jesus. Amém? Então nós temos Jesus como foco principal da Bíblia toda. No Antigo Testamento, o Messias que iria vir. No Novo Testamento, o Messias que já veio. Amém? Ou seja, o cumprimento da promessa de Deus lá em Gênesis 3,15. Depois Gênesis 3,21. Tá? Que Deus colocaria a inimizade entre a descendência da mulher e a descendência da serpente. Essa descendência da mulher pisaria a cabeça e a descendência da serpente pisaria, machucaria o calcanhar, feriria o calcanhar desse Messias. E foi o que aconteceu na cruz. Amém? A cruz, Jesus foi ferido, mas também na cruz houve a vitória sobre o reino das trevas. Aleluia. Amém? Ou seja, a profecia lá em Gênesis 3,15 foi cumprida cabalmente, totalmente. Amém? Ensinos e milagres. O Evangelho destaca os milagres e ensinamentos de Jesus, enfatizando sua autoridade sobre espíritos, doenças, natureza e morte. Ou seja, Jesus veio para nos ensinar, o principal ministério de Jesus. Se alguém perguntar qual é o principal ministério de Jesus, não foi libertação, não foi cura, embora que ele tenha curado, embora que ele tenha libertado. O principal ministério de Jesus foi ensino. Amém? Ele veio para nos ensinar, para mostrar, trazer luz, revelar, trazer luz sobre quem é Deus, sobre a palavra de Deus e o caminho de Deus, que é o próprio Jesus, porque Ele é o Logos, o Verbo de Deus que se fez carne e habitou entre nós. Amém? Caminho para Jerusalém. Marcos narra o caminho de Jesus em direção a Jerusalém, durante o qual ele ensina seus discípulos sobre a natureza iminente de seu sofrimento, morte e ressurreição. Ou seja, ele tinha que passar por essa adversidade, por essa missão. Então, eu entendo assim, queridos, que muitas pessoas, elas ficam negando o sofrimento, não querem passar por tribulação, não querem passar por lutas. Mas por quê? Se o próprio Jesus passou, amém? Quem sou eu na fila do pão para não sofrer? Por isso que a Bíblia diz, em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus. Ou seja, independentemente do que eu estiver sofrendo, eu decido dar graças, eu decido glorificar Deus, porque o meu Senhor sofreu muito mais. Ele pagou um alto preço de morte e morte de cruz, e isso ainda sem pecados, porque Ele levou na cruz os meus, os teus, os nossos pecados. Amém?